Bem-vindo ao canal Dicas de Direito. Meu nome é Irina Lopes e nesse vídeo eu vou continuar falando sobre as possibilidades de alteração de nomes. No vídeo anterior eu falei sobre a possibilidade de alterar o nome no registro de nascimento quando existe um erro gráfico ou quando a interessada atinge 18 anos. Nesse vídeo eu vou falar mais 3 possibilidades de alteração do nome no registro de nascimento. Pela adoção e o reconhecimento de filho fora do casamento, pela mudança do estado civil e pela adoção de apelido público e notório ao nome da pessoa. Vamos lá? Bom, a alteração do nome pela adoção ou reconhecimento de filho fora do casamento quando um casal adota uma criança, ela deve, né, dar o sobrenome a essa criança. Então, a criança passa a ter o sobrenome da família. Lembra que lá no primeiro vídeo eu falei sobre a estirpe, o nome de família? Então, a criança que foi adotada por aquela família passa a ter o nome daquela família. Quando esta criança é menor, ela pode optar por trocar o prenome também. Mas aí são alguns casos e aí também cabe a avaliação do juiz. São casos específicos que pode ter essa mudança, não são todos. Mas com certeza o nome de família pode e deve mudar, porque a criança se sente acolhida naquela família. E no caso de reconhecimento do filho fora do casamento, o que acontece? Quando a criança nasce, naquele momento a mãe registrou e acaba não tendo o nome do pai, e depois, quando a criança já tem uma certa idade, o pai reconhece a paternidade e aí ele pode e deve acrescentar um nome à certidão da criança e pode sim alterar o nome da pessoa, colocando o seu sobrenome. A pessoa passa a assinar o nome que ela já tinha, mais o sobrenome que foi acrescentado. Então, essa é mais uma possibilidade de alteração do nome. Outra possibilidade de alteração de nome é no caso de mudança do estado civil. O que é uma mudança no estado civil? Você é solteiro, você pode casar, pode contrair uma união estável. Nesse caso, no caso do casamento, a legislação prevê que ambos os nubentes podem contrair o nome de família um do outro. Então, por exemplo, quando você vai ao cartório para correr os proclames para o casamento, o cartorário vai perguntar: vão mudar os nomes? Aí, antigamente, uma coisa bem antiga, a mulher passava a assinar o nome do marido. Hoje em dia, isso já caiu por terra, né? Muitas famílias, você vê cada dia mais a mulher adotando o sobrenome da família do marido e o marido adotando o sobrenome da família da esposa. Ou também, por algum motivo, nenhum dos dois adotando o sobrenome de ninguém. Isso é uma possibilidade, ok? E quando separa? Eu adotei o nome do meu marido, vou me separar. Quando vai separar, a mesma coisa. Se a separação for consensual, o juiz vai perguntar nos autos: vai voltar a assinar o nome de solteiro? Gostaria, não gostaria? Geralmente, quando a separação é de comum acordo, existe ali um debate, uma conversa. Fala: olha, eu gostaria de permanecer com o nome de casado porque eu fiz um nome profissional. Acontece muito das pessoas manterem o nome profissional. Fala: putz, na separação, se eu tirar o nome profissional, eu tiro essa identidade. Posso manter o seu nome? E aí acaba separando, mudando o estado civil e mantendo o sobrenome do ex-cônjuge. Porém, há casos em que a lei diz que o cônjuge pode negar esse pedido, que é o caso de quando a pessoa dá causa à separação. Neste caso, o cônjuge pode dizer: não vai permanecer com o meu sobrenome.
a menos que isso lhe traga prejuízo familiar, que é quando a distinção entre o seu sobrenome e os filhos, quando havidos dessa dissolução, né, familiar, quando há dano grave, reconhecimento na decisão judicial, ou quando há evidente prejuízo na identificação da pessoa. Mas se ela deu causa à separação, ela vai ter que brigar pelo sobrenome do cônjuge, do ex-cônjuge. Fora isso, ali cabe uma conversa mesmo. No caso da união estável, como existe algumas peculiaridades, depende da legislação não, tem que se observar a peculiaridade do caso, do tipo de união estável estabelecida ali, para se determinar como fica com relação ao nome. E a outra possibilidade que eu me propus a falar hoje foi sobre a adoção de apelido público e notório. O apelido público notório acontece quando a pessoa ela é conhecida mais pelo apelido do que pelo nome. A pessoa escuta tantas vezes chamar ela pelo apelido que ela já nem lembra mais qual é o nome dela. Nós temos aqui no Brasil casos bem famosos, como por exemplo, daquele político que está sempre na mídia, ele adotou o apelido dele, ele encaixou no nome. Temos também uma apresentadora de programa infantil, agora ela apresenta programa um pouquinho mais para adultos, mas ela também acrescentou o apelido dela ao nome. Geralmente, essas pessoas elas colocam o apelido entre o prenome e o sobrenome. Observe novamente, o apelido ele pode ser acrescentado ao nome da pessoa, ele pode alterar o registro, desde que ele não altere o sobrenome da família, que ele não interfira no sobrenome na estirpe da família. Então, geralmente, em casos mais comum, a gente vê a pessoa colocar entre o prenome e o sobrenome, aí encaixa ali no meinho o apelido, ok? Essas foram as observações de hoje. Eu vou fazer mais um videozinho com o resto das possibilidades de alterações de nome, mas sempre lembrando que cada caso é um caso e você sempre pode e deve procurar um advogado, ok? Até o próximo vídeo.